Abençoe os Estados Unidos da América. Muito obrigado. Eu realmente Adoro essa música, mas precisamos ir direto ao assunto. Eu adoro essa música, mas quero agradecer a todos vocês. Nós somos pessoas especiais, muito especiais. E eu só quero dizer que, sabe, eu anunciei que viria aqui e disse: eu amo esses republicanos. E eu falei sério. Eu disse, exceto talvez por uns dois. Tem uns dois com a mamão. Mas as pessoas nesta sala, eu não sei se esses dois estão aqui. Eu não sei. Eu não me importo se eles estão aqui ou não. Mas nós amamos vocês e vocês fizeram um trabalho incrível. Vocês amam o país. Vocês estão fazendo o que é certo para o país. E eu quero desejar a todos um feliz ano novo, para a maioria republicana da Câmara mais bem-sucedida em décadas. E nós conseguimos isso sem uma grande maioria, certo? Não foi uma, não foi uma grande maioria, mas é uma maioria unida. E são pessoas que sabem o que é preciso para fazer a América grande de novo. Então, juntos, tivemos 12 meses de sucesso sem precedentes em 2025 e agora vamos fazer história e quebrar recordes com a vitória épica nas eleições de meio de mandato que vamos conquistar. Simplesmente não parece acontecer das pessoas vencerem a presidência. É um fenômeno incrível. Você sabe, você vence a presidência. E nós, com certeza, estamos tendo uma presidência de sucesso. Eu posso afirmar isso. Mas mesmo sendo uma presidência de sucesso, não houve nada como o que estamos fazendo. Tivemos um dia muito bom há 2 dias também. Mas mesmo que seja bem sucedido, eles não vencem. Eu não sei o que é. Tem algo psicológico, tipo você vota contra, você pode ganhar de lavada. Nós vencemos todos os estados decisivos. Ganhamos o voto popular por milhões. Ganhamos tudo. Mas dizem que quando você vence a presidência, perde as eleições de meio de mandato. Então, vocês são todas pessoas brilhantes. A maioria de vocês está nesse ramo há mais tempo do que eu. Isso me faz mais esperto que vocês. Porque olha onde eu tô, né? Não, não faz. Mas eu queria que vocês pudessem me explicar o que diabo está acontecendo na cabeça do público. Porque nós temos a política certa. Eles não têm. Eles têm uma política horrível. Eles realmente se unem. Eles são violentos. Eles são cruéis, sabe? Eles são pessoas cruéis. E eles se grudam como cola. Eles não têm algumas das pessoas que nós temos. Algumas pessoas, não muitas, na verdade, bem poucas. E é por isso que eu só queria dizer isso. Antes de continuarmos, quero expressar nossa imensa tristeza pela perda de um grande membro. Um grande membro. O deputado Douglas Malfa, que faleceu ontem, como vocês provavelmente já ouviram. E ele era o líder do Western Caucus, um defensor ferrenho das questões hídricas da Califórnia. Ele era excelente em questões de água. Ele queria liberar a água, ele gritava por isso. E um verdadeiro defensor das crianças americanas. Ele defendia todo mundo. E nossos sentimentos vão para sua esposa, Jill, e toda a sua família. Você sabe, ele votava comigo 100% das vezes. E, aliás, ele não era aquele tipo de pessoa das 3 da manhã. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Quando o presidente da Câmara disse, senhor, você poderia ligar? Você poderia ligar? Eu perguntei, que horas são, presidente? Senhor, são 3 da manhã. Você poderia fazer algumas virações? Quantas? 9. Então eu começaria a ligar. Eu começaria a ligar às 3 da manhã. Eu disse, tipo, que não devia usar nenhum nome. Só vou criar problemas. Mas olá, Jim. E não tô falando de Jim Jordan. Eu nunca precisei ligar para ele às 3 da manhã. Mas eu disse, olá, Jim. Como você tá? Eles só ligaram para dizer oi, sabe? 3 horas. Ok, senhor. Senhor, o senhor não fala comigo há 3 anos e agora são 3 da manhã. Então eu sei o que o senhor quer. O senhor quer no voto? E geralmente, quase sempre, eles davam, mas queriam ser chamados. E com o Doug, eu nunca precisei ligar. Ele estava com a gente desde o começo. Eu adoro esses caras. Tenho que dizer, provavelmente gosto mais deles, sabe? Dos caras que eu não preciso lidar. Eles sabem que estamos fazendo a coisa certa. Tem alguns que vão estar com a gente até o fim, mas só querem receber a ligação. Eles querem carinho, eles precisam de carrinho. Eles são mais inseguros do que a maioria de vocês. É verdade. Não, a maioria de vocês são pessoas seguras. Vocês não acham graça? Não, a maioria de vocês são pessoas seguras. Teve uns que falaram, olha, eu poderia fazer o Trump me ligar o tempo todo. Só preciso dar uma apertada nele de vez em quando. E aí ele vai ligar, ligar, ligar. Mas eu valorizo esses também. A gente até fez uma festina. Abrimos uma parte linda da Casa Branca no Jardim das Rosas. Uma festa para todas aquelas pessoas com quem eu nunca falo e que votam em mim.
E, sabe, eu falei com o Doug, mas não falei com ele sobre, quer dizer, nunca tive problema. E eu realmente fiquei muito triste com a morte dele e cheguei a pensar em nem fazer o discurso em homenagem a ele. Mas depois decidi que eu tinha que fazer em homenagem a ele. Vou fazer em homenagem a ele, porque era assim que ele gostaria. Ele gostaria que fosse assim. Ele teria dito: faz esse discurso. Tá brincando comigo? Faz o discurso, grandão. Mas ele era uma pessoa fantástica. Cara, essa foi rápida. Eu não sei. Ainda não sei direito o que aconteceu, mas olha, essa foi difícil. Ele estava aqui com a gente. Ele era nosso amigo, de todos nós, de cada um de nós. E também quero enviar nossos melhores votos ao deputado Jim Baird e à esposa dele, que estão se recuperando de um acidente de carro. Eles vão ficar bem, mas foi um acidente bem feio. E estamos rezando para que eles saiam logo do hospital. Ele vai ficar bem, ela vai ficar bem, mas foi um acidente sério. E quero agradecer ao homem que tem sido fundamental em tantas das nossas conquistas. Ele realmente tem sido. Ele é o cara que sempre me ligava para eu fazer aquelas ligações. Ele está sempre trabalhando. E ele é uma pessoa legal. Sabe, ele é uma pessoa muito bacana, de muita qualidade. Mas quero dizer para vocês, ele é um cara muito casca-grossa. Eu já vi os dois lados dele. Não é sempre que preciso ver o outro lado, porque ele, por natureza, é uma pessoa muito religiosa. Eu gosto disso. Ele é uma pessoa religiosa. Eu gosto disso. Eu gosto de pessoas religiosas. Geralmente significa que eles são mais honestos. Às vezes não acontece dessa forma. Já tive alguns casos realmente religiosos que me afetaram muito, e eu disse: um dia vou me vingar deles. Eles me pegaram de surpresa, mas geralmente é bom. Ok, certo. E o nome dele é Mike Johnson, o presidente da Câmara, Mike Johnson. Ele tem meu total e restrito apoio. Levante, senador. Então sabe, mas é verdade. Muitas vezes eles dizem: eu gostaria que o Mike fosse mais durão. Ele é durão. Ele é tão durão quanto qualquer um nesta sala, na verdade. Mas não deve ser difícil quando se tem uma maioria de três. E agora, infelizmente, um pouco menos do que isso. Quer dizer, um pouco menos que isso, talvez. Mas não pode ser o Trump. Você não pode, eu quero, sabe? Você arranja 10 inimigos, 20 inimigos. Aí acabou, né? Todo mundo gosta dele. Eu diria que tem uma pessoa de quem ele desistiu. Quer dizer, acho que ele simplesmente desistiu desse cara. Ele é tão ruim, ele nunca vota com a gente. Mas não importa o quão bom seja, ele não vai votar com a gente. Tem alguma coisa errada ali. Sabe, tem algo de errado. Você pode ter o melhor projeto de lei, o melhor para o país. Esquece os republicanos. Ótimo, ótimo, ótimo para o país. Eu voto não. A gente nem se dá o trabalho de ligar para ele às 3 da manhã, né? Mas eu quero agradecer a outro cara que é casca grossa, porque ele passou por uma coisa que nenhum de nós passou. Eu passei por um pequeno susto, mas de vez em quando ainda sinto aquela dorzinha latejante. Mas o que ele passou foi inacreditável. E esse é o Steve Scalise. Ele foi atingido para valer, de verdade. Cadê o Steve? O Steve é a casca grossa, é um homem muito forte. Ele estava morto. Eu fui ao hospital. A esposa dele chorava demais. Foi uma confusão. Ah, sim, sim, ela te ama. Essa foi a única coisa que aprendi sobre o Steve, que ele tem uma esposa que o ama. Porque já fui a hospitais onde os caras estavam mal e a esposa não estava nem aí. Ela está esperando. Ela está procurando o próximo cara. Quem é o próximo que vai aparecer? Quem diabos é o próximo cara? Ele morreu. Falei, que situação horrível. Ah, sim, sim. Teve uma vez que o cachorro morreu e o marido morreu ao mesmo tempo. Eu disse, que triste. Sim, eu amava tanto esse cachorro. Ela não conseguia superar e o cara deixou uma fortuna para ela. Você consegue imaginar? Ele nem deveria ter deixado nada para ela, mas ela estava muito mais preocupada. É verdade. Ah, o cachorro ficou arrasado. O marido e estava. Ele foi tipo um detalhe esquecido. Sua esposa te ama, Steve. Ela é uma ótima esposa. Outro que tem uma esposa incrível, o Jack. Esse é o Tom Emmer, né? Olha você aí. Você tem uma esposa maravilhosa, mas ainda não foi testado como esses caras. Você não foi. A gente não quer testar ela, né? Ela é incrível. Ela é uma pessoa forte, linda, maravilhosa. Ela é uma pessoa incrível.
Na verdade, ela gostava de mim no começo, quando a gente tinha umas pequenas discussões. Na verdade, nem eram discussões. A gente só não se conhecia direito. A gente não se conhecia. E eu ouvi dizer que ele falou algo negativo sobre mim. Ele até que estava certo sobre o assunto, mas você não deve falar nunca, mesmo estando certo. O Jack dizia: tô te falando, ele é um cara legal. Ele é bom. Ele vai ser um grande presidente, blá blá blá. Ela estava lutando por mim. E agora eu adoro esse cara. Ele é ótimo. A Jack estava certa. Ela estava certa sobre nós dois, eu acho. Mas o Tom tem sido incrível. Ele é incrível no que faz. Ele é um ótimo gerador de equipe. A presidente da sua conferência, Lisa McClan, é tão forte, poderosa e linda. Obrigado, Lisa. Obrigado. Sim. Obrigado. E eu acho que a transmissão dele, sabe, a gente disse, não nos importamos se a imprensa venha ou não. Então, quando eu digo isso, significa que eles estão transmitindo tudo isso. E eu estou deixando meus sentimentos à mostra porque é verdade. Eu sinto isso por tantas pessoas nesta sala. Eu poderia dizer isso sobre muitas pessoas nesta sala. Algumas eu não conheço tão bem, mas muitas das pessoas aqui são incríveis. Vocês são incríveis para o que estão fazendo. Também temos outro aqui, Richard Hudson, presidente. E RCC, o Richard está sempre lá. Sempre com um sorriso. Não importa o que esteja acontecendo, Richard. Ele está sempre sorrindo. Ele é sempre um cara positivo, inteligente e positivo. Obrigado, Richard. Agradeço mesmo. Você faz um ótimo trabalho. Presidente do Comitê de Políticas Republicanas, Kevin Herron. Kevin, onde você está, Kevin? Obrigado, Kevin. Obrigado. Você fez um ótimo trabalho. Cada um de vocês tem que se orgulhar de si mesmos. E, basicamente, toda a conferência republicana da Câmara foi realmente incrível o que vocês fizeram. E hoje vamos dar munição para vocês. Eu disse, adoraria fazer um discurso. O presidente me perguntou, você faria um discurso? Eu disse, claro. Você acha que o Biden faria isso? Você faria um discurso? O quê? Primeiro de tudo, o pessoal dele não pediria para ele fazer um discurso, porque nunca dava certo, né? Nunca conseguia achar saídas. Você termina, olha, fica encarando aqui, encarando ali, encarando aqui. Se precisasse, dava até para pular da frente. Não importa o que ele fizesse, sempre se metia em encrenca. Então, basicamente, eles não pediam para ele, mas se pedissem, não ia dar certo. Mas para mim tá bom, porque, sabe, a gente tem tanta munição. A gente tem munição. O problema é a mídia mentirosa. Por isso que eu gosto de estar no mar. Eu prefiro muito mais fazer televisão ao vivo do que gravada. Porque, tipo, quando eles dizem, por exemplo, no meu discurso, de forma pacífica e patriótica até o Capitólio, de forma pacífica e patriótica, você sabia que o comitê não selecionado não relatou que eu disse essas palavras? Você sabia que a imprensa nunca noticiou as palavras caminhar ou marchar? Pacífica e patrioticamente até o Capitólio. Você sabia que eles nunca noticiaram o escândalo? O comitê não selecionado nunca relatou isso. Eles nunca disseram que a Nancy Pelosi foi oferecido 10.000 soldados. Soldados da Guarda Nacional, o que você quiser. Não, eu não quero eles. E a prefeita? Os prefeitos não estavam escrevendo. Mas ela foi mais honrada quanto a isso. Mas a Nancy foi pega quando a filha dela fez um documentário. Ela disse, documentário, sim. E ela mostra a mãe dizendo, a culpa é minha. Eu deveria ter aceitado os soldados ou algo assim. Eu vi isso no documentário. Eu falei, uau, isso era uma grande notícia. Será que ela falou com a filha depois disso? Mas eles simplesmente, sabe, são pessoas cruéis, até mesmo quando atacam. E foi uma façanha militar impressionante que aconteceu ontem. Pensa nisso. Uma façanha militar impressionante. As pessoas estão dizendo, bem, é mirado. Sabe, as pessoas estão dizendo que entra para a história como uma das mais incríveis. Foi tão complexo. 152 aviões. Muitos, muitos. Falando em botas no chão, tínhamos muitas botas no chão. Mas foi impressionante. E pense nisso, ninguém morreu. E do outro lado, muita gente morreu. Infelizmente, digo isso, soldados. Cubanos, na maioria cubanos, mas muitos, muitos mortos. E eles sabiam que estavam chegando. E eles estavam protegidos. E os nossos não estavam. Sabe, os nossos caras estavam pulando de helicópteros. E eles não estavam protegidos. E eles estavam. Mas foi tão brilhante.
A eletricidade de quase todo o país foi, pá, desligada. Foi aí que eles perceberam que havia um problema. Não havia eletricidade. Carancas, disse, não há eletricidade. Não é um. As únicas pessoas com luz eram as que tinham velas. Simplesmente estava desligado. Então, meio que pegamos ele um pouco de surpresa. Mas foi brilhante, praticamente. Foi uma coisa incrível. Mas eu vi o Schumer, ele é um cara tão ruim. Quero dizer, conheço esse cara há muito tempo. E ele é um cara tão ruim. Sabe, em algum momento eles deveriam dizer: olha, você fez um ótimo trabalho. Obrigado. Parabéns. Não seria bom? Eu diria isso se eles tivessem feito um bom trabalho, mesmo que as filosofias deles sejam tão diferentes. Mas se eles tivessem feito um bom trabalho, eu ficaria feliz pelo país. Eles estão atrás desse cara há anos e anos e anos. E, sabe, ele é um cara violento. Ele sobe lá e tenta imitar um pouco a minha dança. Mas ele é um cara violento e já matou milhões de pessoas. Ele torturou. Eles têm uma câmara de tortura bem no meio de Caracas que estão fechando. Mas ele torturou pessoas. E agora o que eles fazem, a esquerda radical, eles realmente têm pessoas e é difícil conseguir essas pessoas. São todas pessoas pagas. A maioria dessas pessoas é paga. Você sabe, dá para ver que são pagas quando aparecem com cartazes novinhos, lindos, impressos por uma gráfica de altíssima qualidade, e aí tem uma mulher, libertem Maduro. E o cartaz é: antes mesmo de fazermos o ataque, libertem Maduro. Por que você quer que ele seja libertado? Eu não sei, mas ele deveria ser ler. Ah, ela leu o cartaz. O que está escrito aí? Está escrito libertem Maduro. Bom, é nisso que eu acredito. E sabe, você vê os cartazes. É tipo, Lisa, todo mundo devia ter cartazes de qualidade assim. A única coisa que eu quero é o fabricante de cartazes deles. O cara é ótimo. Ele faz cartazes lindos. Sabe, antigamente era melhor, quando as pessoas faziam seus próprios cartazes à mão, não era? Eles faziam um cartaz no porão. Pegavam uma tábua velha e quebrada para segurar o cartaz e faziam com uma canetinha. Tudo mal feito pra caramba, mas tinha significado. Mas hoje em dia, quando você vê aquele amarelo e preto, eles podiam usar umas coisas diferentes de vez em quando. Mas o amarelo é um tom lindo de amarelo. Agora, eu quero descobrir quem é essa pessoa. Quero que ele trabalhe para a campanha republicana. Ele é muito melhor do que o nosso cara. Seja lá quem for o nosso cara. Mas os Estados Unidos provaram mais uma vez que temos o exército mais poderoso, mais letal, mais sofisticado e mais temido. É um exército assustador no planeta Terra, e não tem nem comparação. Sabe, eu venho dizendo isso há muito tempo. Ninguém consegue nos enfrentar. A gente não quer ter isso. A gente não quer nem discutir sobre isso. Mas você lê tudo e vê todo o resto. Ninguém poderia ter feito aquilo. Ninguém tem as nossas armas. Ninguém tem a qualidade das nossas armas. O problema é que não as produzimos rápido o suficiente. Vamos começar a produzi-las muito mais rápido. Vamos ser muito duros com as empresas. Temos as melhores armas do mundo, mas demora demais para consegui-las. Inclusive para os aliados, quando eles querem comprar. Eles têm que esperar 4 anos para um avião, 5 anos para um helicóptero. Não vamos mais deixar isso acontecer. Estamos dizendo para as nossas empresas de defesa: vocês vão começar a construir mais rápido. Sabe, o cara faz. Eu tenho um grande problema com isso. Eu sou o rei. Eu vendi mais Boeings do que qualquer ser humano na Terra. Eles me deram um prêmio, vendedor do ano. Eu disse: e quanto ao vendedor da história da Boeing? Eu vendi mais aviões da Boeing do que qualquer outro homem na história, de longe. Provavelmente mais de mil aviões. Eu disse: essa é a boa notícia. Mas por que eles deveriam esperar 3 ou 4 anos para conseguir um avião? Eles deveriam recebê-los imediatamente. Os F-35 demoram muito para chegar. O helicóptero a paira. Quer dizer, eu tinha a Índia vindo até mim. Senhor, eu estou esperando há 5 anos. Estamos mudando isso. Estamos mudando isso. A Índia encomendou 68 Apaches. E o primeiro-ministro Modi veio me ver. Senhor, posso falar com o senhor que falou? O senhor tem uma relação muito boa com ele. Ele não está tão satisfeito comigo, porque você sabe, eles estão pagando muitas tarifas agora porque não estão fazendo petróleo, mas estão sim. Agora eles reduziram isso de forma bem significativa, como você sabe, da Rússia. Aliás, estamos ficando ricos por causa das tarifas. Espero que todo mundo entenda isso. Eles odeiam noticiar isso. Vamos ter mais de 650 bilhões de dólares entrando no nosso país, ou chegando em breve por causa das tarifas. Você sabe, eles estão encontrando todos esses bolsões de dinheiro algumas semanas atrás. Senhor, estamos com uma diferença de 39 bilhões de dólares. Ah, isso é bom ou ruim? Quer dizer, a gente tem esse dinheiro ou está faltando? Senhor, são 39 bilhões de dólares que não conseguimos explicar. Isso significa que temos 39 bilhões a mais. Se já. Eu disse: bom, o que você acha?
A gente só não sabe de onde veio. Eu disse: confere lá na prateleira das tarifas. Senhor, essa tarifa só começa em setembro. Ele disse: não, não. Começou faz mais ou menos um mês e meio. Confere lá. Volta 25 minutos depois. Senhor, o senhor estava certo. Veio das tarifas. Isso nunca tinha acontecido com a gente antes. Bom, a gente encontrou mais 39 bilhões. Não é mulhão, mais 39 bilhões de dólares que estavam faltando. A gente já teve um déficit de 650 bilhões. E isso porque eu estou sendo bonzinho. E temos segurança nacional por causa das tarifas. E, sinceramente, temos um grande caso na Suprema Corte. Espero que eles façam o que é bom para o nosso país. Espero que eles façam a coisa certa. O presidente precisa ter a capacidade de negociar com tarifas. Agora, se você tem o presidente certo, isso é bom. Se você tem o presidente errado, sabe, isso é bom. Se você tem o presidente errado, nada é bom. As tarifas são o menor dos seus problemas. A gente descobriu isso durante 4 anos. Tivemos o pior presidente, fez o pior trabalho, teve a pior política. A gente ainda tem que concorrer contra esse pessoal. Agora, eu não vou dizer para cancelar a eleição. Eles é que deveriam cancelar a eleição, porque a mídia mentirosa vai dizer que eu quero cancelar as eleições. Ele é um ditador. Eles sempre me chamam de ditador. Ninguém é pior do que o Obama e as pessoas que cercaram o Biden. Não o Biden. Eu não acho que foi o Biden. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, tá bom? A eleição foi fraudada. Ele não fazia ideia do que aconteceu. Ele ainda não faz. A caneta automática. E, aliás, vocês deviam dar muita importância para essa história da caneta automática. A caneta automática foi o seu presidente, porque a maioria das coisas foi assinada pela caneta automática. E você não pode fazer isso. Eu assinei muito pouco. Agora eu só assino tudo, porque tá tudo tão maluco. Mas, sabe, como aconteceu outro dia, nós promovemos um general a 4 estrelas. Acho que você deveria assinar isso. Isso é muito importante. Um general fez um ótimo trabalho, foi promovido a 4 filhos. E eu pedi ao senhor que assinasse o documento na frente dele, e o mostrei. Sabe, você precisa assinar isso. Você não pode dar isso para uma caneta automática. E você sempre consegue identificar uma caneta automática. Uma coisa, tem 2 pontinhos minúsculos. Você sabe disso? 2 pontinhos. Você sabe de onde é isso? 2 pinos. Eles fazem bim, bim, bim. São coisas maravilhosas. Mas você tem que assinar. E a lei diz que você tem que assinar. Se alguém, sabe, dizendo para a pessoa da caneta automática, ela tem que ser autorizada pelo presidente dos Estados Unidos. Bem, ele não era. O cara mal conheceu o presidente. Quantas vezes você falou com o presidente, certo? Ele disse 2. E eles só falaram sobre tempo. Falei sim. Mas ele nunca foi autorizado a assinar. E eu acho que, 95% das coisas foram assinadas por AutoPen. Dá para perceber, porque a assinatura do AutoPen é bonita, limpinha, e a assinatura dele é uma bagunça. A única coisa que ele assinou foi o que é bom. Foi o perdão, Bovanta. Não, essa é a única coisa que conseguimos encontrar que ele assinou. A maioria das coisas ele não assinou. Então, alguém está enviando papéis para assinar. E ele não era o presidente. Primeiro de tudo, a eleição foi fraudada. Você deveria ter identificação de eleitor. Você deveria exigir isso. Você deveria exigir isso. Você consegue malivar. Na Califórnia, eles não só não têm identificação de eleitor, mas se um funcionário nas urnas, que aliás eles nem têm, porque é tudo por correio. Se um funcionário, um oficial de votação, se quer pedir a alguém uma identificação de eleitor, senhor, gostaríamos de ver sua identificação. Você vem do nosso país, eles colocam esse funcionário na cadeia por manipulação da eleição. Entendeu? A gente precisa resolver isso antes que fique maluco demais. A Califórnia é mais corrupta do que qualquer outro lugar. A Califórnia é mais corrupta do que Minnesota. E eu ganhei em Minnesota. Uau, o Tom está dizendo. Acho que sim. Bem, foi apertada. Não pode ser proporcionalmente. Provavelmente nada é mais corrupto, né? É, isso mesmo. Ele disse, você tem que ganhar. Vou te falar, foi muito bem lá 3 vezes. Fiquei surpreso 3 vezes. Essas eleições são corruptas. Eles te pegaram uma vez também. Mas ouvi faz tempo, mas eles te pegaram. Mas eles têm que resolver isso. Mas a gente precisa ter identificação de eleitor. E sabe, quando você confronta um democrata sobre identificação de eleitor, tipo num debate ou algo assim, eu falei isso algumas vezes com o Biden, eles ficam muito constrangidos quando dizem: queremos identificação de eleitor, identificação do eleitor. A única razão de alguém não querer isso é porque quer trapacear. Nossas eleições são totalmente corruptas. E você não só pode ganhar eleições por causa disso, e não só ganhar eleições futuras, mas vai ganhar todo o debate.
porque o público está realmente revoltado com isso. E vocês deveriam aprovar o SAFE Act, ou seja lá como vão chamar. Vai ser o SAFE Act ou o Save America Act? Acho que vamos mudar um pouco o nome. Vocês vão colocar isso para votação. Acho que todo mundo nesta sala com certeza deveria fazer isso. E é um voto ruim para eles, porque estão votando contra coisas como identificação de eleitor e outras coisas que são quase iguais à identificação de eleitor. Mas quando alguém diz, não, não queremos identificação de eleitor, isso significa que são desonestos. E o público entende isso. Você ganha eleições com isso. Mas acho que seria realmente importante o Save America Act se vocês colocassem isso para votação. Tem meu total apoio. E tudo que tem ali são coisas de bom senso sobre a eleição. E eles vão lutar contra isso com unhas e dentes porque eles trapaceiam. Essa é a única maneira que eles conseguem ganhar. Quando você tem uma política tão ruim, quando você tem uma política de homens nos esportes femininos, e eles lutam com todas as forças por isso, eles ainda continuam. Outro dia vi uma pessoa que você conhece muito bem, um deputado, lutando com todas as forças. E sabe, outro dia eu estava com alguém, e eu estava com um ex-jogador de futebol americano. O cara era enorme, a perna dele é e o mais jovem que joga flag football. E ela é muito boa, supostamente, como atleta. Ela é menor do que a perna desse cara, tá? E se eles estivessem jogando futebol juntos, ele nem precisaria correr. Ele poderia simplesmente continuar andando. Eles não conseguiriam derrubá-la. Ele nem consegue acreditar nisso, mas tem tantos casos assim. Eles fizeram uma corrida de longa distância. Tinha campeões homens, mulheres. Sabe, dessas provas de maratona, o homem terminou 5 horas, 14 minutos e 36 segundos antes. Ele venceu a campeã feminina por 5 horas. É tão desrespeitoso com as mulheres. É tão ridícula, né? É tão ridícula. A musculação, dá uma olhada nos recordes de levantamento de peso. Um recorde ficou de pé por 18 anos e foi quebrado por 50 quilos. Elas não conseguiam nem levantar um oitavo de onça, sabe? Eles colocavam, olha só, colocavam um oitavo de onça a mais e aí ela ia tentar quebrar o recorde pela mãe, que estava sentada na frente com o pai. Eu vou quebrar esse recorde. E lá está ela. Estamos colocando um oitavo de onça de cada lado. Esse recorde ficou de pé, senhoras e senhores, por 18 anos. Mas ela vai conseguir. Ela está querendo ir para as Olimpíadas. E ela se levanta e eles colocam uma coisinha minúscula, assim, bem pequenininha. E minha esposa, aliás, minha esposa odeia quando eu faço isso. Ela disse, sabe, ela é uma pessoa muito elegante, né? Ela falou, isso é tão pouco presidencial. Eu disse, mas eu virei presidente. Ela odeia quando eu danço. Eu disse, todo mundo quer que eu dance. Querida, isso não é presidencial. Ela realmente disse isso. Você consegue imaginar o FDR dançando? Ela me disse isso. E eu disse, existe uma longa história que talvez ela não conheça. Porque ele era um cara elegante, mesmo sendo democrata, né? Ele foi o ataque do Japão, sabe? Ele era bem elegante. Mas ele não faria isso, assim como muitos outros também não fariam. Mas ela diz, querido, por favor, a musculação é terrível. Eu tenho que dizer isso. A dança, eles realmente gostam. Ela disse, eles não gostam, eles só estão sendo gentis com você. Eu disse, isso não está certo. O lugar vai à loucura. Eles gritam, dança, por favor. Mas a musculação. Mas não, a garota se levanta. E veja bem, eu quero ser mais, mas tem alguém me observando. Quero ser mais efusivo. Eu quero de verdade, sim. Assim que ela entrar, ela largou o objeto, saiu do palco chorando, sua mãe chorando, seu pai chorando. O cara saiu vada. Ele perguntou: Você já levantou peso antes? E ele se aproxima. Bim. Ele poderia ter feito din, 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 din. Acho que eram 112 libras. É uma loucura. Oh, lindo boxeador. Agora eles têm boxe. E então eles têm um jovem que fez a transição de gênero. Ele é um ótimo boxeador, mas queria ser mulher. O que, você sabe, é uma questão de gosto. Porque eles querem ser muito liberais quando se trata desses assuntos. Estou tentando conseguir esse voto. Não é um voto fácil de conseguir. É muito difícil para mim conseguir isso. Mas ele fez a transição e
Ele fez a transição e a garota era uma campeã de boxe da Itália, lembra? Ela se levantou no primeiro round, ele acertou ela, bum, com a esquerda. Uma esquerda, para quem está aqui, todo mundo sabe, mas uma esquerda, a Lisa sabe melhor do que ninguém, mas a esquerda é defesa. Ele vai lá e bum. Ela ficou tipo, ai meu Deus, ela foi andando pro canto, lembra? Ela não caiu, mas fez todo o resto.